depois vai ser útil a gente estar filmando. Romanos, capítulo 12, verso número 3, que diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu quero falar, gente, sobre o tema vencendo o espírito de rebeldia. Fala isso comigo: vencendo o espírito de rebeldia. Mas a gente está filmando, ficou horroroso. Vamos falar forte: vencendo o espírito de rebeldia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na nossa igreja, delicioso na nossa igreja, e não é um chavão, é uma palavra verdadeira, uma palavra profética. Isso é só o começo no nome de Jesus. A gente vai avançar fortes e vencedores. Diga amém. Gente, vamos lá, vocês estão aqui comigo, vamos lá. Agora, quais são duas coisas importantes que eu quero falar na introdução aqui dessa palavra? Primeiro, isso aqui é um fato, irmão. Se você é líder, você sabe disso. O diabo não pode fazer nada. O diabo não pode fazer nada para atrapalhar a gente. O diabo, ele é um vencido. O diabo, ele é um derrotado. O diabo, ele está aprisionado, manietado, amarrado. Ele não pode fazer nada. O que o diabo pode fazer contra a igreja? O que o diabo pode fazer contra quem serve a Deus? Nada. Ele não pode fazer nada. Aí a gente vai lembrar de Balaque e Balaão. O povo de Israel saiu do Egito, por onde passava, conquistava e derrotava os seus inimigos. O Balaque ficou sabendo disso, mandou chamar o Balaão, porque respeitava o Balaão, e disse assim: ó Balaão, eu sei que quem você abençoa é abençoado, e eu sei que quem você amaldiçoa é amaldiçoado, e eu preciso que você amaldiçoe esse povo que saiu do Egito, e que está vindo aí matando todo mundo. A gente está morrendo de medo. Esse é o papel do diabo. O diabo está com medo, porque a igreja está crescendo, a igreja está avançando, a igreja está conquistando, e aí ele chama o Balaão. O que o Balaão faz? Não adianta, não posso fazer nada. Esse povo é um povo abençoado. O Balaque, que é o inimigo, sabe que vai perder, sabe que vai se arrebentar. O Balaão, que é contratado para poder prejudicar e amaldiçoar, sabe que não adianta ele amaldiçoar, porque não vai funcionar. Maldição sem causa não cumpre, macumba não pega na igreja, não pega em crente. Irmão, o diabo não pode fazer nada, isso é um fato. Agora, ele sabe, o capeta sabe, o que pode atrapalhar ou atrasar a gente. E o que é, gente? O que pode atrapalhar? O que pode atrasar o nosso projeto? O pecado. O que fez o povo de Israel se arrebentar? Acã pecou, escondeu o pecado. Por causa de Acã, a nação foi prejudicada. O pecado de uma pessoa não atinge só ela. Se ela é membro da igreja, se ela está ligada ao corpo de Cristo, o pecado de uma pessoa atinge todo mundo. Por isso que nós não podemos saber do pecado dos outros e guardar. Por isso que a pessoa tem que ser levada a confessar o pecado e pedir perdão. Seu pecado, meu pecado, não interfere só na minha e na sua vida, a não ser que você diga: eu vou me desligar da igreja. Se você é desligado do corpo, aí tudo bem, você peca e vai atingir só você teoricamente, que ainda tem sua família, a pessoa que pecou com você, e etc, etc. Mas pelo menos você está desligado do corpo. Não pode ter pecado, irmão. O pecado atrapalha. Ou seja, na verdade, o nosso pior inimigo, e só quem pode nos atrapalhar de viver o projeto de Deus, quem é no final das contas? Eu mesmo. Quando eu dou brecha, quando eu peco. Então o pecado, ele é
o que pode parar. E foi isso que o Balaão falou para o Balaque. Ô Balaque, é o seguinte, não adianta, você está perdido, seu exército não vai ganhar, você pode ser até mais numeroso que o povo de Israel, Deus está com eles e você não é nada, o diabo não é nada, não pode nada, irmão, não adianta, capeta está vencido, derrotado. Se o diabo pudesse alguma coisa, ele me matava agora, ele não me mata, porque não mata, porque não pode, não tem poder, está vencido, nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, Deus é por nós, maior que está em nós, diga amém. Agora, ele sabe o que o Balaão falou para o Balaque, que é o quê? Se você levar esse povo a pecar, Deus vai sair dessa história. Você entendeu? Então, o que o Balaão ensinou para o Balaque? Balaque, não adianta você ir contra, você tem que fazer o povo pecar. Se você conseguir fazer ele pecar, ela pecar, aí eles atrapalham o projeto pessoal, conjugal, familiar, financeiro e da igreja. Você entendeu, irmão? Isso é muito sério, né? O que pode atrapalhar você de viver o que Deus tem para você? O pecado. Se você entra no pecado, aí o Balaque, é isso aí, Balaão? É isso aí, Balaque. Não adianta eu amaldiçoar, não adianta você lutar, você tem que levá-los a pecar. Se eles pecam, aí Deus, e aí você pode arrebentar. Na verdade, Deus mesmo arrebenta eles. Deus mesmo traz juízo, traz castigo, e o capeta vem e arrebenta. Então, a gente sabe que é o pecado. Agora, dentro da realidade ministerial de igreja, existem dois pecados que são dos piores para tentar atrapalhar isso que está acontecendo com a gente, que Deus está abençoando, crescendo, conversão. O Anderson veio me trazendo do aeroporto hoje, né, contando de Santa Maria, conversão, visitantes, aqui 100 pessoas ou mais, se preparando para o Casas de Paz, e havia uma Laudeline, e as coisas, tanto de gente linda, e tudo acontecendo, e vai acontecer muito mais. E aí o que acontece? A gente sabe que o pecado atrapalha. Qual é o pecado que pode atrapalhar a igreja? Os dois piores que eu quero falar hoje. Primeiro, desunião. Quando não há unidade, quando não há comunhão, quem lembra o que Deus fez para atrapalhar o povo de alcançar o seu objetivo? Torre de Babel. Faz o povo não falar a mesma linguagem, que eles não conseguem fazer nada. Por isso que a nossa linguagem tem que ser a mesma. Por isso que a gente tem que estar no mesmo espírito. Por isso que a gente tem que estar unido. Por isso que a gente falou aqui, se um está fazendo, Darla e Elaine estão fazendo, a gente apoia. O outro está fazendo, porque nós não vamos fazer o meu ministério. Não, nós vamos fazer juntos, um apoiando o outro. Irmão, onde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Não pode dar lugar para carnalidade, briga, falar mal, falta de unidade e comunhão. Então, a primeira coisa que arrebenta, que trava o crescimento, é a falta de unidade. Mas eu não quero falar nisso, eu quero falar do segundo, que é a rebelião. Então a rebelião e a falta de unidade, desunião e rebelião, são os maiores problemas, são aquilo que mais atrapalha a gente a crescer. Então a gente vai ver hoje sobre a rebelião. Vamos lá então, 3 situações de rebelião. Primeira, Números capítulo 12, verso 1 em diante. Vamos ler esse texto aí junto, que é importante. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Vamos lá, primeira coisa importante aí, gente, presta atenção. O Arão e a Miriam, eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Nessa época, quem é que era o líder? Mas quem deveria ser? Os mais velhos. O Arão, que era homem nessa época, porque era o mais velho. Mas Deus escolheu o Moisés. Então já tem um problema aí. A gente tem que ver muito isso, irmão, no coração. Porque a gente é da mesma família, a gente, no caso, por exemplo, aqui vai incluir pastor Léo, pastora Ju, Maísa, Bianca, Ricardinho, Josué, um exemplo, estou dando um exemplo. E aí a gente é da mesma família. Por que o pastor Ricardo é o líder? Por quê?
De repente, se a minha irmã estivesse aqui, ela é mais nova, e ela fosse escolhida para ser a líder. Não tem como, irmão, de alguma forma, no coração, às vezes, não vir aquela interrogação, aquele pensamento, alguém comentar. Poxa, mas na cultura, sempre o mais velho. Se um homem chegasse numa tenda, quem é o irmão mais velho? É o fulano, ele já ia falar com o cara. Não, mas o líder aqui é ele. O cara já estranha, mas como que o líder é ele se você é o irmão mais velho? Você está entendendo? Então, primeiro, eles eram irmãos mais velhos. Outra coisa, a Miriam era o quê? Profeta. E o Arão? Quem sabe dizer quem era o Arão? Sumo sacerdote. O Arão era o sumo sacerdote, porta-voz de Moisés. Era gente importante, de patente no reino. E os bonitão estavam com razão. Aqui que é outro ponto importante. O próprio Moisés foi quem chegou para o povo e disse: Deus falou comigo, estão aqui as leis e não pode casar com mulher estrangeira. E ele foi e casou com a mulher estrangeira. É eu que escrevi o livro do divórcio, novo casamento, inventar amanhã de separar e casar de novo. E continuar vendendo o livro do divórcio, novo casamento, e dizendo, não pode separar e casar de novo. E aí o Léo e a Ju viram e falaram: olha, pastor, mas peraí, o senhor falou que não pode separar e casar de novo, o senhor falou que tem que ser dizimista, o senhor falou que... mas o senhor não dizima. A gente está aqui vendo relatório toda hora, e o senhor não dizima. E como é que o senhor fica dizendo que tem que dizimar? O senhor mesmo ensina, prega, fala e manda fazer envelope e escreve que tem que dizimar, e o senhor não dizima. O senhor mesmo falou que não pode ver pornografia, está aqui seu computador cheio de pornografia. O senhor mesmo ensina que não pode trair e casar de novo, e o senhor está casando de novo com uma cuxita. Quem é que estava errado? Quem estava errado, gente? O Moisés estava errado. E a profeta e o sumo sacerdote foi lá falar: ele havia se casado com uma mulher cuxita. Tinha motivo, irmão. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eles não estavam falando mal do líder deles sem razão. Não era calúnia, não era mentira, era verdade. Todo mundo viu Moisés casando com a cuxita, com a estrangeira que não podia. Era claro na lei que não podia. E aí eles foram reclamar. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Aí é que manifesta aquelas coisas que foram guardadas. Enquanto o líder não erra, enquanto o líder não tem demonstração dos seus defeitos e humanidade, as coisas que existem no coração das pessoas contra aquele líder ficam guardadas, porque eles não têm autoridade. Isso aqui que eu estou falando, gente, é muito profundo. Vocês estão pegando? Vocês estão entendendo? O cara tem aquelas coisas contra o outro. Poxa, mas ele é assim e tal. Mas o que acontece? Não tem moral para falar nada. Por quê? Porque o cara é irrepreensível, é indesculpável. O cara é fera. Mas aí o cara dá um mole e casa errado e faz errado. O que eles fazem? Começa a aparecer no coração. Mas o Moisés, só Deus fala só pelo Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Sou profeta, sou a Miriam, profeta, eu sou o sumo sacerdote. Quem fala as coisas aqui sou eu, não é o Moisés? Só que, irmão, enquanto eles estavam falando essas besteiras aí, a Bíblia diz: e o Senhor ouviu. Fala para a pessoa perto de você, fala: tudo que você está falando, Deus está ouvindo. Continua aí, por favor. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Irmão, eu não sou o Moisés não, mas eu tenho essa mesma atitude que o Moisés teve. Eu tenho. Eu não vou atrás, irmão. Eu não vou atrás. Há muitos anos, muitos, que eu já decidi isso. Estão falando mal, disseram que o senhor aí... Primeiro, eu não quero nem saber quem falou. Nem quero saber quem. Às vezes me comentar, eu falo: não me conta o nome, porque eu quero continuar encontrando esse covarde que fala nas costas, esse
rebelde, sem saber que ele é covarde e rebelde. Quero abraçá-lo, meu querido, a paz. Se ele tem problema, eu não quero saber, irmão. Melhor, isso aqui é para quem é você que talvez está sofrendo rebeldia. E fica claro aqui na igreja, nós não estamos sofrendo nenhuma rebeldia, viu, gente? Eu estou dando vacina aqui, graças a Deus. Eu estou te vacinando, eu não estou tratando ninguém aqui, do pastor Léo, a pastora Jo, até a última ovelha, que eu saiba, até agora, não estou tratando nenhum foco de motim, de rebeldia, de divisão e de problema. Eu estou vacinando, porque eu já sei aonde que o diabo vai tentar entrar para parar o que a gente está vivendo. Você entendeu qual é o objetivo aqui? Então, não estou tratando nada que aconteceu, que eu ouvi ou que está acontecendo. Mas aqui, ó, o Moisés era paciente. Então ele, irmão, eu não estou nem aí, porque eu sei que o que é verdade. Ó, fala para mim uma coisa. O Darlon me conhece há anos aqui. Quando alguém vai falar para o Darlon uma coisa, eu não preciso me defender, ele me conhece. Tem uma frase que é mais ou menos assim, você não precisa se defender porque os seus amigos sabem quem você é. Você está entendendo? Então, quem não te conhece, e quem te conhece sabe que não é verdade. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão, irmão, a melhor coisa é o seguinte, quando você não toma partido, quando você não faz nada, quem é que faz por você? Deus. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirige-se a tenda do encontro vocês três, e os três foram para lá. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem, se pôs à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos, e falo com ele. Deus está falando deles, volta lá. Deus está falando, por isso que eu li o texto de Romanos 12, porque não pense de você mais do que você é. Deus está falando, gente, eu converso com o profeta, e vocês disseram que vocês são profetas, acompanha aí o texto e o raciocínio de Deus, e Deus pegando pela borda o negócio. Vocês disseram que eu falo através de vocês, e eu falo mesmo, vocês são profeta, vocês são sacerdote, vocês são de Deus. Com vocês eu falo, e me revelo em visão, em sonhos, eu falo com eles. Pode passar. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O que Deus fez aqui? Deus falou, Deus não deu moral para o que eles falaram de Moisés. Lê Apocalipse. Apocalipse diz assim, essa carta é escrita ao anjo, falando de Jesus, que tem nas mãos as estrelas, os candeeiros, os pastores, irmãos, estão nas mãos de Jesus. Não está na mão de ninguém, está na mão de Jesus. Não adianta, quem é pai e mãe aqui sabe o que eu vou falar. Seu filho e sua filha brigaram. Um tem razão e o outro não. Mas o que tinha razão errou com o outro. E aí? Como é que você trata? Outra pergunta, o outro tem razão e aquele que não tem razão. O que não tem razão, porque o outro tem razão, você vai lá e mata ele? Ah, você tem razão? Você não tem, vou te matar. É assim? É assim, gente? Não, porque tem gente que pensa que Deus está comigo, vai matar. Não é assim não, irmão. Olha lá, Então, ele pegou e respaldou Moisés, mesmo tendo errado. O Paulo, no meu entendimento, errou quando não deixou João Marcos continuar, mas Deus respaldou Paulo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tinha escolhido Paulo. Porque o negócio de Deus era com quem? Era com Barnabé? Era com Barnabé? Gente, sim ou não? Era com quem? Com Paulo. E na hora que o Barnabé fez certo e o Paulo errado, quem é que sumiu da história? Acabou, nunca mais eu vou falar em Barnabé. E lá na frente o Paulo se arrependeu e se consertou com João Marcos. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo. Por que não temeram criticar meu servo? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Passa.
Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão fez igualzinho o André, parabéns André. O Arão voltou-se e gritou: misericórdia, por favor, meu senhor. Quem que ele está chamando de meu senhor aqui, irmão? Moisés. Já mudou, porque quando Deus tocou, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, porque o líder é assim, irmão, o líder é bom, o líder tem misericórdia, o líder estende a mão, o líder ajuda de novo, o líder não quer ninguém pisado, morto, massacrado, não, a gente quer, a pessoa se arrependeu, Deus abençoa, tem misericórdia, tira a mão, Jesus, não faz isso, se é por minha causa, libera ele, deixa ele ser abençoado. Eu não terminei não, terminei? Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Moisés orou, o Senhor respondeu a Moisés, de novo aquela historinha do Jó, orou pelo amigo. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ali envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias na vergonha, exposta para todo mundo pelo erro que tinha cometido. Esse é um mal dos dias de hoje. As pessoas erram, as pessoas pecam e elas não querem passar pela vergonha, pela exposição. Hoje eu falei com uma pessoa que aprontou e eu conversei pelo telefone, eu falei assim: aguente a vergonha, fica aí na cruz, meu irmão, sai da cruz não, fica aí, aguenta a vergonha, fez besteira, suporte agora o preço, o pagamento da sua atitude. Quem entendeu, diga amém. Deus não poupou a Miriam de ser envergonhada não, pelo contrário, ele falou: seu pai tivesse cuspido na sua cara, você ia ficar lá envergonhado. Aí você vai fazer, você vai ficar lá fora 7 dias. Agora presta atenção, você é o que aqui na igreja? Diga assim: líder. Olha aqui, olha para mim. A atitude da Miriam atrasou a viagem do povo de Deus 7 dias. A Miriam e o Arão, e quem levantou essa conversa foi a Miriam, por isso que o pau veio nela mais do que, e o Arão gritou logo misericórdia, por isso que é bom, me perdoa Jesus, inteligente isso. A atitude dela fez todo mundo parar e atrasou o projeto 7 dias, é isso que o pecado faz, nunca aborta, mas atrasa o projeto, porque o plano de Deus nunca vai ser frustrado. E aí a Miriam ficou fora do acampamento, pagou o preço da besteira que fez, envergonhada, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Irmãos mais velhos de Moisés, Miriam era profeta, Arão sumo sacerdote, porta-voz de Moisés, eles eram importantes para Deus, eles eram importantes para o povo e eram importantes para Moisés. Falaram mal do seu líder, detalhe, líder que estava errado, o Moisés. Ele mesmo tinha dito, escrito e pregado que não podia se casar com estrangeiras e casou, mas Deus não tolera que falem mal daqueles que ele levantou. Fala isso para alguém: Deus não tolera que se fale mal daqueles que ele levantou. Quem levantou a liderança que está sobre você? Quem? Quem levantou, irmão? Quem me colocou como pastor dessa igreja aqui? Quem foi? Deus. Então se você fala mal de mim, você está questionando o presidente que tomou a decisão. Você tem que entender isso. Quando você fala assim: eu não concordo com esse pastor, quem foi que colocou o pastor aqui? Então, em última instância, está questionando quem? Não fala, irmão, sério, pensa, fala para mim. Se eu estabeleci uma coisa e você questiona isso, no final das contas eu estou dizendo: Deus, você errou de fazer essa decisão. Como que o senhor coloca um homem desse na frente? Em outras palavras, é isso, irmão. É só você pensar. Ué. Como é que você questiona alguém que foi colocado por Deus, sem questionar o Deus que colocou? E sem questionar o Deus que colocou e não tira. Que colocou e não tira.
Porque a Bíblia diz, é Ele quem levanta e é Ele quem derruba reis. Está escrito, é Ele que inclina o coração do rei como quer. Ele reina, Ele é soberano. Você está entendendo? Então o que acontece? Ele não admite que pessoas, não tolera que falem mal daqueles que Ele levantou. Se Ele levantou, é Ele quem derruba, não é você. Quando eu vejo gente, irmãos, se metendo a arrancar pastor, a derrubar gente, eu falo, eu tenho dó. Tenho dó. Porque nunca, esse ditado é uma verdade, um erro vai justificar outro erro. Nunca. Nunca vai acontecer isso. Rebelião é coisa do diabo, irmão. E isso que as pessoas entram, adoece. Elas. O Moisés continuou tendo lua de mel com a Cuxita. O povo indignado achando que ele estava errado, e ele estava. Mas Deus foi tratar quem? Quem se levantou para falar mal. A tentação e as justificativas podem ser grandes para a gente falar mal de um líder. Tem motivo. E eu sou tentado a falar. Eu também sou. Eu também sou tentado. Esses dias eu vi algo numa coisa de um líder que eu tenho, e a minha tentação é falar. Mas sabe com quem eu falei? Com o líder. Com o líder eu falei, olha, eu acho que essa atitude não é legal, e tal, para não estar falando fora, sem falar para pessoa. Então, isso que se a gente começa a falar mal de líder que está sobre nós, a gente atrai desgraça para a nossa vida e atrasa quem anda com a gente, a igreja e o povo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Esse primeiro ponto é liderança na família. O segundo ponto, aqui cabe para quem, por exemplo? Maís e Bianca. Estão aqui, 20 anos, aí daqui a pouco vai passar 5 anos, elas estão crescendo ministerialmente, pregando, arrebentando, já estão arrebentando mais que a gente e tal. Aí começa a querer achar que sabe mais do que a gente. Essa tentação vem mesmo. Já acontece de vez em quando lá em casa, a gente tem uma conversa, mas eu acho, sim, mas eu não acho. E eu sou pastor e sou líder. E aquela cara de olhar tipo assim, é ultrapassado, não está entendendo, entendeu? E aí vem a tentação de não viver Romanos 12, 3. Ei, se ponha no seu lugar. Não pense de você mais do que você é. Segunda coisa, vamos ver aí a rebelião na liderança. Números 16, verso 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, coitado dos Moisés, sofreu tudo isso. Bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelé, todos da tribo de Ruben. Um é da tribo de Levi e o outro da tribo de Ruben. Continua. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes, bem conhecidos na comunidade. Era gente importante. Eram líderes. Era a turma, era a elite da igreja ali, Líderes bem conhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros do concílio. Quem tinha nomeado? Moisés, ou então a equipe dele. Continua. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta, olha só, irmão, olha aqui, a Assembleia é Santa. A Assembleia é Santa. O que ele está dizendo? A igreja é de Deus, o povo é crente, o povo é santo. A Assembleia é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Isso é demônio puro, irmão. Quem se deixa levar por isso é burro, porque está aí, é só ler para se vacinar. Quando ouviu isso, Moisés ficou desesperado, já sabe o que vai dar isso. Prostrou-se o rosto em terra. Continua, esse Moisés era manso mesmo.
Depois se a Corá e a todos os seus seguidores pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Vocês não são santos, vocês não são bons, vocês não estão questionando o pastor, então agora vocês vão abrir a igreja de vocês. E vocês vão fazer melhor. Ai, meu Deus. E quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Eles eram levitas, irmãos. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Deixa aí. Olha o que está dizendo ali, ó. Você já é especial. Você já é diferenciado. Você que está aqui hoje, você já é líder. Você já é pastor. Você já é do discipulado, você já ocupa, já não basta você ter sido separado do povo e já ter uma posição, ocupar algo, vocês querem mais? Vocês querem ocupar o meu lugar? Ó, aí, verso 10, ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Gente que quer o que não foi chamado para ter e nem ser. Vocês são levitas, vocês não são sacerdote. Vocês são líderes, vocês não são pastores. Se são pastores, tem que lembrar de quem são as ovelhas. Que não são suas as ovelhas, são minhas. Ricardo Vale Vasconcelos. Você entendeu? Não pode esquecer isso. Aí, ou pelo menos lembrar de quem você é ovelha. Eu sou pastor desse grupo, mas eu sei que eu sou sua ovelha. Então, ele pegou e falou: não bastava para vocês, agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Coitado do Arão, gente. O que o Arão tem a ver para vocês meter o Arão nessa história? Eu lembro de uma vez que eu falei, nego falando mal aqui de mim, falando de dinheiro, eu falei: gente, falar do pastor Léo é demais. Vai. Então Moisés mandou chamar, olha aí, irmão, olha aí, isso aqui para mim seria sangue de Cristo em poder. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Já estavam rebeldes, já estavam contaminados. Não vou, você não manda em mim. Quem é você? Você não é melhor do que eu? Sou crente também, sou de Deus também, tenho o Espírito Santo também. É isso aí, irmão. Já aconteceu isso comigo aqui na igreja. Já aconteceu. Isso me testa profundamente, mas já aconteceu. Vem aqui, meu irmão. Não vou. Não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? Começou a colocar a culpa no Moisés pelo sofrimento que estava passando. E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Ó, que perigo, irmão. Que perigo isso aqui, vai. Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel. Você falou que a gente ia ser abençoado, você falou isso, falou aquilo, e não aconteceu nada, Moisés. Nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? A gente vê isso. Eu vejo direto na internet aí, esses pastores que sabe que o povo é massa de manobra, que o povo não lê Bíblia, esse povo não sabe de nada. Você pensa que eu sou cego igual esse bando de gente aí, que te segue, que anda com você? Não, eu enxergo, eu tenho revelação, eu sei das coisas. Irmão, vai ver a vida desse tipo de gente. Veja a vida desse tipo de gente, só veja a vida. Como é que é a vida desse povo? Nós não iremos. O Moisés: vem para cá, gente. Não, nós não vamos não, passa. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Irmão, se um pastor falar, eu só fiz isso uma vez na minha vida.
Um cara ficou mentindo na minha frente, na minha cara, e eu falei, então é o seguinte, vamos fazer uma oração aqui agora. Deus, se ele estiver mentindo, o Senhor vai pesar a mão em cima dele mesmo, mas ele vai sofrer a desgraça do Deuteronômio 28, ele vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Amém, guerreiro? Você diz sim, amém para essa oração? Pastor, eu não estou mentindo, amém. Acabou a vida dele. Acabou a vida dele. E eu não amaldiçoei ele, não. Eu fiz uma oração. Falei, você diz amém para ela? Ele falou, falo, amém. Então, você está falando a verdade, com certeza. Você não é doido? Ou então você não conhece Deus, ou não tem temor de profeta. Acabou a vida, acabou a vida do homem. Então, não aceite essa oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Eu tenho minha consciência livre, não fiz nada contra eles. Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Não tem conversa não. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e o colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão, afasta desses camaradas aí, para que eu acabe com eles imediatamente. Tem gente que pensa que Deus é amor a vida inteira, não é assim não. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram, ó Deus, olha só irmão, o Moisés e Arão falaram, calma, Deus, que a todos da vida ficarás tu irado contra toda a comunidade. Quando um só homem pecou, eles nem estavam considerando a influência que eles exerceram sobre os 250 que estavam seguindo o cara, eles só estavam considerando aquele. Então o Senhor disse a Moisés, irmão, Deus tem umas coisas, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Agora vai. Moisés levantou-se, foi para onde estavam Datã e Abirão e as autoridades de Israel e seguiram. Ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios. A gente vive dizendo aqui, não anda com quem não presta, não anda com quem é carnal, não anda com quem fala mal de pastor e de igreja, não anda. O Moisés gritou e falou, afasta desse povo, não toque em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram, deu medo das tendas de Corá, Datã e Abirão. Deus ouviu a oração de Moisés, sim ou não? Ouviu, ele correu lá, avisou, o povo se afastou, sim ou não? Sim, vamos lá. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada e continuaram, irmão. Aqui é que está, André, a diferença. O Arão e a Miriam pediram pinico, clamaram misericórdia, mas olha a atitude desse povo aqui, ficaram em pé, à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas, e disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer essas coisas, e que isso não partiu de mim, eu não inventei isso aqui não, irmão, eu fui chamado, eu fui comissionado, eu fui vocacionado para fazer isso aqui. Se estes homens tiverem morte natural, e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, ao inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias. Olha o que uma pessoa que começa a falar mal, começa a entrar pelo caminho da rebeldia, da rebelião, faz com a sua família. Com a sua família. Com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250. Irmão, é a segunda vez que Deus faz Moisés pensar que ele não ia matar quem estava com pecado. É a segunda vez. Lê. Senhor, eu vou matar todo mundo, Moisés. Vou matar esse povo todo, vou começar uma nação de você. Não faz isso não. Tá bom. Aí Deus começou a matar um por um. Ele ia matar de uma vez, ele foi matando um por um. Lê.
Aqui ele falou, Senhor, não mata os caras não. Deus falou, tá bom, manda ele sair de perto. Saiu, engoliu, mas ele é Deus, irmão. Moisés, eu entendi sua oração, eu vi que você queria misericórdia, mas não aceito isso não. Morreu, os 250 também. Passa. O Senhor, é até o 35, acho que você... Então veio o fogo da parte do Senhor, consumiu os que ofereciam. Então deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Eles não eram da família, mas eram líderes importantes. Um deles era da tribo de Levi, o outro era de Rúben, que foi a primeira tribo de Jacó, né? Quando o diabo não consegue, ouça aqui, se quiser anote, se quiser grave na sua cabeça. Quando o diabo não consegue te anular, fazendo você pensar que não é nada, leva você a pensar que é mais importante do que na verdade é. A primeira tentativa do diabo é fazer você dizer, eu não mereço, eu não sou nada, eu não consigo, eu não posso. Por que tem gente que não serve a Deus? Por que tem gente que não lidera? Eu não dou conta, eu não posso, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não sou ninguém. Aí um dia Deus convence a pessoa que ela pode. Aí o problema, sabe o que é? Não é mais pensar que não é ninguém. Ele começa a achar que é bom demais. Se Deus me escolheu, se o pastor me chamou, eu devo ser bom. Se o diabo não consegue levar você a pensar que não é nada, ele vai levar você a pensar que você é mais importante do que na verdade é. Mesmo que você seja líder, fique na sua, não queira ser a palmatória do mundo e consertar tudo que você acha que está errado na igreja. Porque eu acho que isso, eu acho que aquilo, certo. Quem te chamou para ser o reparador de todos os problemas da igreja? Eu não chamei. Morreram eles, suas famílias e os que caíram na conversa deles. Olha para quem está perto de você e fala, cuidado. Não, mas fala sendo profeta, ajuda aí, fala, cuidado com quem você ouve. Porque se você for na conversa dos outros, irmão, vai sobrar fogo para você também. E por último, olha aqui, rebeldia na família, rebeldia na liderança, e agora, irmão, contaminou o povo, rebeldia no meio do povo. Põe aí o 16:41. Esse é o último. No dia seguinte, no outro dia, irmão, coitado do Moisés, gente, sangue de Deus tem poder, nem eu não passei por isso na vida. No dia seguinte, essa desgraceira do chão abrir, morreu 250, a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão. Mas Moisés devia ser ruim demais, ué. Toda hora tinha alguém reclamando do Moisés. Vocês mataram o povo do Senhor. Irmão, isso é demônio puro. O cara está ali. O Moisés vira e diz, vocês vão saber quem é de Deus aqui agora. Se eu sou de Deus eu vou morrer, se eu sou de Deus eu não vou morrer, se eles são de Deus eles não vão morrer, mas se eu sou de Deus eu vou viver e eles vão ser engolidos pela terra. A terra abre a boca, engole, os caras veem a glória de Deus, Deus fala, tudo acontece. A hora que eles vão dormir, eu não sei se é a mulher, eu não sei se é o marido, eu não sei se é o Satanás, eles deitam e falam, poxa vida, morreu nossos vizinhos, morreu os nossos líderes, morreu o Datã, que era levita, o Abirão, que era, e morreu. Safado do Moisés. Culpa é dele. Você viu que ele amaldiçoou? Você viu que, quer dizer, os caras se rebelaram, os caras fizeram cagada, na hora que a desgraceira acontece, o povo põe a culpa no pastor. Mas isso não acontece não, né, irmãos? A pessoa sai da igreja, irmão. Ela sai da igreja. Aí depois ela fala, ninguém foi atrás de mim. O pastor nunca me ligou. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Quando aconteceu aquele problema aqui na igreja, do adultério, do Enlil, aquele problema, ele falou, eu não quero ninguém me procurando. Meu irmão, mas o que eu ouvi de gente me encheu o saco. Pastor, o senhor vai matar? O senhor vai abandonar?
falei, não estou abandonando ninguém não, irmão. Eu não pequei não. Eu não adulterei não. Eu estou aqui. Quem adulterou foi ele. Mas, eu não estou deixando não. Ele não quer. Eu achei bom, irmão, porque esse pessoal não entendia. Eu fiz um culto, eu falei. Ele pediu para ninguém ir atrás dele. Mas a igreja abandona. Mas a igreja larga. Ô irmão, deixa eu te falar, a igreja está aqui, ó. Porta aberta. Se a pessoa não quer, quem sou eu para ficar atrás? Deus não fica atrás, irmão. Você já viu Deus ficando atrás de alguém? Me mostra na Bíblia quando alguém dizia para Jesus que não queria, ele dizia, não vai não, volta, fica. Nunca vi isso. Nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi. Então a gente está aqui de braço aberto. O que saiu aqui com a bruxaria, o que saiu com o adultério, o que saiu gay, o que saiu em dúvida, qualquer um. Quer voltar? É bem-vindo, nós vamos te receber sem acusação, amando, abençoando, vai ser líder se quiser, vai ser pastor se quiser, se tiver em condições, não tem problema. Agora, para com isso. Aí foram uns 3, foram lá na casa dele. O irmão abriu a porta, xingou, mandou se lascar, me deixa em paz. Eu falei, coisa boa. Porque diz que a gente que não queria ir atrás, que a gente é mau, que a gente é ruim. Foi culpa sua, Moisés, que o povo está morrendo. Culpa é sua que o povo está desviando. A culpa é sua que o povo não quer Deus. Vocês, Moisés e Arão, mataram o povo do Senhor. O discurso parece até bonito. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés, saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles de novo se prostraram. Isso aqui é líder, isso aqui é pastor, a gente tem que ser assim, rosto em terra. E Moisés e Arão, pegue o seu incensário e põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa na comunidade para fazer propiciação por eles. Vai lá correndo para poder pedir perdão por eles, para não deixar a desgraça acontecer na vida deles. Ele correu, calma, por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso correndo. Arão se pôs entre os mortos, os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. E se você fizer isso com um pastor que não é igual a Moisés, irmão? E o pastor sentar e botar o play e falar, vá lá, Senhor. E é possível isso? Mas perfeitamente. E se um dia eu estiver cansado, sem dormir, indignado, eu falar, Deus, a vida inteira eu pedi misericórdia, hoje pode descer o cacete. Eu só estou vendo aqui o Moisés pedindo misericórdia, e Deus, ó. A congregação murmurou contra Moisés, e Deus mandou uma praga que matou 14.700 pessoas, fora os 250, e fora o Corá, o Abirã e o Datã lá. Falar demais, falar mal, atrai desgraça e morte para a sua vida. E para quem você contamina. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha para mim. Falar demais, falar mal, atrai desgraça e morte para a sua vida e para quem você consegue contaminar. É isso que atrai. Quanta gente, irmãos, com a vida amarrada, travada, fez rebeldia da igreja que veio. Por isso que sua vida, doente, é umas doenças que não cura, é uma prosperidade que não vai, fica ali travada, é um negócio que não é pleno. Irmão, se você não tem plenitude, tem alguma coisa errada. Porque momentos que a gente está vivendo é uma coisa. Eu mesmo estou vivendo um momento difícil. Momento.
outra coisa é você viver fora da plenitude, viver fora. O que aconteceu lá atrás? Porque o que eu estou vivendo hoje é fruto que eu plantei ontem, queridão. Se você está achando ruim o que você está vivendo, para ver o que você fez. E para de fazer isso. Questiona. Quando eu vou pregar essa igreja para uma boa comunicação, eu cito uns 10, 5, 6 versículos. Quem fala menos, protege a sua alma. Quem fala demais, Provérbios 13:3, se não me engano, atrai destruição para a sua vida. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por inteligente. Provérbios 17, alguma coisa. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque Ele está no céu e você na terra. É muito texto, irmão, que diz: fale menos, fale menos, fale menos. Não fala demais não, que você vai atrair desgraça para a sua vida. Não deixa esse espírito te pegar. Nós somos a liderança da igreja. Você vê que a família se rebelou, contaminou a liderança e contaminou o povo. Se a gente não se permite contaminar, o povo não vai ser contaminado. E até hoje Deus não tem guardado disso. São 19 anos de ministério que eu nunca deixei, graças a Deus, esse espírito entrar aqui dentro. Então não deixa esse espírito te pegar, não vale a pena, esse não é um bom caminho. A rebeldia é um pecado que entristece o líder e para o avanço da obra de Deus. Entristece, irmão. Como é que a gente fica com um cara dizendo: ô guerreiro, vem aqui? Não vou. Não vou. Rebeldia frontal. Não permita isso. Agora, para terminar, e a parte mais dura, que eu, diante de Deus, olha aqui para mim, diante de Deus, irmãos, diante de Deus, eu não penso que estou pregando isso para você, não. Diante de Deus, eu não estou pregando aqui e dizendo: é para ele, é para ela. Eu estou vacinando você para que isso nunca te pegue e para que você espalhe esse antivírus aí no nome, você está entendendo? Mas quem tem essa atitude aqui, irmão, é covarde. E covarde não entra no reino de Deus, está escrito. Ficar falando mal dos outros e do líder é coisa de covarde. Gente que fala pelas costas é covarde. Você não tem coragem de falar pela frente? Não, então não fale. Então não fale. Eu vou te dar rapidinho qual é o caminho. Você não concorda? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes o povo discordou de Moisés? Eu citei aqui Números 12 e 16, mas você vai lá para trás, toda hora o povo questionava Moisés. Toda hora o povo murmurava contra Moisés e contra Deus. Toda hora. Ô pastor, eu não concordo. E o que eu faço? Ué, mas você acha que você vai concordar com tudo? Você acha que é possível você ter um líder, um pastor, uma igreja, uma coisa na terra, cheia de defeito, de pecado e de diferença, onde você vai dizer: concordo 100% com ele, concordo 100% com esse governo, com esse sistema de trabalho? Claro que não, irmão. Eu vou te fazer uma pergunta: você concorda 100% com você mesmo? Você tem crise com você? Você tenta emagrecer e não consegue? Você tenta mudar e não consegue? Você tenta ser diferente e não consegue? Você está em conflito com você mesmo. Você mesmo não dá conta de fazer tudo que você quer. Você promete coisa que você não cumpre, não depende de ninguém, só de você. Você tem problema com você e não quer ter problema comigo, irmão. Fala sério. Tem que ter inteligência, gente. Eu sou casado com a minha mulher, tem problema. Agora, eu não sou casado com você, não vou ter problema. Eu tenho filho que não concorda comigo, eu vou ter ilusão de que tem uma igreja com 400 pessoas que vai concordar comigo sempre. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Agora, tem diferença? Tem. Agora, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: você não concorda, letra maiúscula, mesmo? Você não concorda mesmo? Não, pastor, então saia do lugar que você não concorda. Agora saia calado. Saia calado. Eu não concordava, irmãos, com uma liderança que eu tive. A gente saiu calado. Calado. A conversa entre nós dois que não tinha jeito. Calado. Nunca falamos para ninguém.
E tinha motivo. E o cara estava com a cuchita. E nesse caso eu estava irrepreensível. Mas eu sou, irmãos, da linha de Davi. O Saul está sentado no trono? Tá. Todo errado? Tá. É ungido. Eu não vou tocar em ungido, irmão. Eu não vou tocar em ungido. E olha que Deus falou para matar. Eu? O senhor está querendo me pegar. Ó, eu não. Quer matar o Saul? O senhor mata. Quer tirar um pastor de uma igreja? O senhor tira. Eu não. Eu já ouvi, irmãos, gente que se converteu dentro do Vaticano. E Deus falou, fica aqui, porque eu quero usar você aqui dentro para ganhar gente para mim. Dentro do Vaticano, o cara está debaixo de liderança de padre do Vaticano, não sai, e tem gente que, eu não concordo com o pastor, sai. Aí fica pulando de igreja em igreja, até que vira um desigrejado. Por quê? Porque está querendo achar uma coisa que só vai ter aonde, irmão? No céu. Que é perigoso ele não ir. Seu líder está em pecado? Pastor, meu líder está pecando? Pergunta, isso está atrapalhando a sua vida espiritual? Tá, então sai. Porque às vezes nem é para sair. Às vezes o barco está afundando e Deus está dizendo, ó, fica aí, que assim que eu arrancar ele daqui, que eu estou dando um tempo para ele, a Bíblia diz em Apocalipse, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Fica aqui, porque a hora que o barco está afundando, a hora que eu arrancar ele, eu preciso de você para segurar para esse barco não afundar. Às vezes não é para você sair só porque o líder está errado. É para você aguentar, às vezes é tratamento, é teste. O líder está em pecado, pastor. Mas quem disse que é para você sair? Deus falou para você sair? Eu só digo que você deve sair de um lugar se Deus falou, então você está te prejudicando, pastor. Está prejudicando a minha fé, está prejudicando meu relacionamento com Deus. Então, se está te prejudicando, não é de Deus, não. Sai daí. Saia, mas fique calado, senão é maldição para você. O que eu tenho que fazer, pastor? Se por acaso essa palavra é para você, se arrependa e para com isso. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu sou limitado. Deus tem misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim de novo. Não aceito isso aqui no nosso meio de jeito nenhum, irmãos. Mas não aceito mesmo. Ó, se a gente pega alguém que é rebelde, a gente conversa, dá uma chance. Não resolveu? Põe para fora. Não aceito. Não aceito rebeldia frontal, nem comigo e nem com nenhuma liderança. Não aceito. Você tem um líder? Tenho. Ele te deu uma palavra? Deu. O que ele falou com você te leva a pecar? Não. Então obedeça. Meu líder mandou eu mentir, pastor. Não obedeça. Meu líder mandou eu me prostituir. Não obedeça. Meu líder mandou eu omitir. Não obedeça. É pecado, não obedeça. Agora, meu líder mandou eu fazer isso aqui. É pecado? Não. Então obedeça. Então obedeça. Ah, mas eu não concordo. Também sua mulher não concorda com você num monte de coisa e está aí, casada. Não é assim? Agora, porque é o líder, descasa. Porque é o pastor, abandona. Seu filho também não concorda com tudo, concorda? Hã? Você tem essa ilusão? Que sua família, seu filho, concorda com tudo? Não concorda. Mas não está lá, não está na sua casa? Te ama, não te ama? Vocês não estão juntos? Claro, porque não é porque eu não concordo que a gente vai deixar de ser amigo, não concordo que a gente não vai andar mais junto. Não existe isso não, irmão. Então não está te fazendo pecar? Não, pastor, não está me fazendo pecar, não me prejudica. Então obedeça. Pronto, acabou, ué. Pode argumentar? Pode. Ô pastor, mas você não acha? As meninas tentaram me convencer que música do mundo não tem problema. Vai morrer tentando me convencer. Hoje já não tem mais esse pensamento, mas tiveram. Mas pai, eu fui não sei aonde. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar, isso nunca, pode ser, você pode ter toda a razão. Provavelmente eu estou errado, mas eu não entro nisso. Eu vi meu pastor não entrar e se dar bem. Eu estou me dando bem. Me siga, para você se dar bem também. As pessoas só vão fazer esse tipo de coisa aqui na igreja, irmão, se for nas trevas, se for escondido. Porque se fizer na luz, a gente chama para tratar. Aceitou o tratamento? A gente avança. Não aceitou o tratamento?
cada um caça a sua turma. Isso aqui é para você saber como que você vai passar daqui para baixo. Daqui para baixo. Você tem pessoas debaixo da sua liderança. Não aceitamos comportamento de rebeldes. Eu não aceito mesmo, irmão. Eu agradeço a Deus que um filho meu nunca me enfrentou na vida. Mas nem essa minha mulher. Graças a Deus. Porque eu não aceito de jeito nenhum um trem desse. Cada um tem seus limites. Não sei o que acontece dentro de mim, que problema que é, qual é a alma que está, qual parte da alma que está com doença, mas eu não aceito de jeito nenhum. E eu sei que Deus odeia a rebeldia, sabe por quê? Porque o primeiro rebelde da história se chamou Lúcifer. Por isso que Deus, eu entendo assim, permite divórcio e novo casamento em caso de traição, porque Deus sabe o que é ser traído. Ele sentiu a traição de Lúcifer, entendeu? Porque Deus, na sua onisciência, se permite esquecer, se permite sentir, se permite ser amado, amar, ser adorado. Então ele sabe o que é ele criar um ser, dar tudo para esse ser, fazer o melhor por esse ser, e esse ser vir e meter a faca. Trair, querer um lugar que não era para ele. Então, eu vou repetir o texto. Pois pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu. Você que está aqui, a gente gosta de elogiar, minha mulher adora elogiar. Eu gosto de elogiar, de reconhecer. A Bíblia diz que o ser humano, o homem, as pessoas são provadas pelos louvores que elas recebem. Cuidado para você não se achar a última coca do deserto, meu irmão. Cuidado você não pensar que você é a última cocada do pote. Cuidado você não pensar com 20, 30 anos de idade que você sabe demais, que você, porque se eu tivesse no lugar do pastor, porque se eu, entendeu? Ei, você tem um líder, você tem uma igreja, fica na sua. E se Deus quiser, Davi, ele arranca o Saul e te põe lá em cima no trono. Você entendeu? Se ele quiser, ele faz. Ninguém segura quando Deus quer fazer. Agora, não meta os pés pelas mãos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fica de pé para a gente orar. Quero repetir de todo o meu coração, irmãos, que a minha única intenção nessa noite é vacinar. Eu não estou dando remédio para ninguém, que eu não sinto que a minha igreja tem essa doença, graças a Deus. Não sei se eu vou para o túmulo com essa glória, mas eu hoje digo com alegria e com muito orgulho, vamos dizer santo orgulho, que nunca vivi uma divisão, um racha, um motim na história do meu ministério, graças a Deus. Vou terminar os dias assim? Espero que sim. Mas eu não estou dando remédio. Ixi, estou vendo que está tendo. Não, estou dando vacina para que não aconteça. Eu estou me antevendo, porque eu sei que o que pode parar, o que Deus tem prometido, o que a gente está vendo, deslumbrando, que Deus está fazendo nos jovens, na igreja, depende da gente se manter unido, leal, fiel, obediente. Não pode dar lugar a desunião, rebelião, deslealdade. Não pode estar falando mal. Esse não é um caminho de bênção. Então,
Minha intenção, Deus sabe disso, e eu quero que você saiba também, é somente nos vacinar. Nos vacinar. E espalhando esse vírus aqui de bom, eu espero que ele se espalhe pela igreja e continue a igreja debaixo dessa proteção, onde há de fato um impedimento da ação desse demônio que tem destruído tantas igrejas, ministérios e pessoas de rebeldia, de desunião. Então fala com Deus agora. Fala sobre você, fala sobre o seu futuro, não sobre hoje, sobre amanhã. Deus me guarda, não deixa acontecer comigo nunca, não deixa eu cair nessa conversa nunca, não deixa esse espírito me pegar nunca. Agora, se por acaso você precisa do remédio, toma ele hoje e dá o grito de Arão. Me perdoa, Deus, me perdoa, me perdoa. Me perdoa por ter falado da minha liderança, dos meus pastores, de hoje ou de ontem. Me perdoa, não quero lepra na minha vida, não quero morte, não quero destruição, não quero coisa travada, amarrada. Eu quero plenitude, eu quero abundância, eu quero estar livre, eu quero uma colheita de vitória, eu quero ter palavras de bênção, eu quero tomar cuidado com a minha voz, com a minha boca, com a minha palavra. Queridos, como essa palavra desafia a minha vida. Eu falei para os meninos ali que depois de uma palavra dessa você quer... Ai, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E eu senti algo muito forte no meu coração, até para a minha vida também. Porque às vezes a gente faz um comentário, a gente fala algo sem perceber. Igual meu pai falou nessa fase que a gente estava tentando convencer ele que música do mundo, tatuagem, essas coisas. Às vezes, sem querer, a gente tem uma atitude que às vezes pode trazer uma coisa ruim para a nossa vida. E o que eu sinto de fazer aqui, como a primeira reunião do ano, de todos os ministérios, os líderes, para a minha vida, para a sua vida, é a gente fazer uma 0 quilometragem aqui, a gente zerar aqui. E eu sinto de realmente os pastores, que são os meus pais, os meus tios, estarem aqui na frente e a gente fazer uma fila. Eles vão abençoar a nossa vida, liberando a nossa vida. Como meu pai falou, às vezes alguma coisa não está rompendo na sua vida por algo lá atrás, que às vezes a gente nem sabe que a gente abriu brecha, que a gente falou, que a gente não concordou. Então eu realmente creio que é um tempo de zerar isso, até para a minha vida também, de pedir misericórdia ao Senhor para um novo tempo de crescimento, para um novo tempo de multiplicação nas nossas vidas, amém? Eu fui muito impactada com essa palavra, eu sou a primeira que preciso receber, né? Não por agora, mas se algum dia a gente já abriu brecha, alguma coisa do tipo, para hoje ser zerado isso e a nossa vida fluir, os ministérios e tudo mais, amém? Então aí, você quer falar? Aí nós vamos, eu quero pedir pastor Léo, pastora Ju, eu, pastor Ricardo. Após você passar por essa fileira, você está liberado. Obrigada, obrigada pelo seu amor, pela sua dedicação, ao teu chamado, por estar aqui com a gente. É a gente que é líder, a gente dá o gás, né? E se você tem que se resolver com alguma liderança antes de nós, pede perdão para eles, amém? Vai lá também pedir perdão para esse líder, para esse pastor, para essa pessoa. Nós vamos estar passando aqui do lado esquerdo, vem vindo do lado esquerdo, por gentileza. Põe essa música alta aí, Bi. O orgulho não vai tirar a gente do jardim, não. Nosso lugar é no jardim. E vai na paz, o Senhor te abençoe. Até amanhã, terça Pink. Colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele.